Então, eu falava para vocês do conselho enquanto administração pública indireta. Então, olha só. O que me interessa agora, depois que você já criou essa noção, é que vocês entendam que aquelas resoluções, aquelas normas que são feitas lá no conselho, elas são um modelo que eu dizia para vocês de normas escritas que não são feitas pelo Poder Legislativo, tá? Mas tem um detalhe nessas normas, né? Porque dentro da administração pública, direta ou indireta, a gente diz que tudo na administração são atos administrativos. Tudo na administração pública são atos administrativos, tá? E eu tenho várias espécies de atos administrativos. Mas eu tenho dois atos administrativos que importam muito para vocês. São os atos administrativos normativos e os atos administrativos enunciativos, como você viu ali no slide, né? Nós temos, portanto, as resoluções e nós temos os pareceres. Então, as resoluções são o modelo que eu tenho para vocês de ato administrativo normativo, que é o que tem força de lei, que é o que tem o poder coercitivo. Mas ele tem uma questão que a gente tem que levar em consideração. Ele tem que seguir uma regra. Ele tem que seguir um princípio rigorosamente que chama-se princípio da legalidade. O princípio da legalidade na administração pública, ele é o princípio mais importante que existe. Diferente daquele direito que você conhece na Constituição Federal, você já tem essa noção que lá no artigo 5º da Constituição Federal está dito assim, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade aplicado ao cidadão. Mas nós temos o princípio da legalidade da administração pública, que é praticamente o contrário. Ele diz o seguinte: o Estado só pode fazer o que a lei manda. Então, tudo que o Estado faz tem que estar pautado em lei. Se a gente não encontrar uma lei que, no mínimo, disse que aquilo ali pode ser feito conforme a vontade da administração, ou seja, no uso do poder de discricionariedade do agente público competente para aquele ato, no mínimo tem que estar dito isso, e não podia fazer. Então, o poder discricionário é o quê? Eu sou o agente público, eu sou o chefe. Eu sou o chefe, e aí a lei me disse, foi a lei que me disse, decida conforme a sua discricionariedade. Aí ele vai aplicar, obviamente norteado por outros princípios que tem na administração pública. Né? Assim, agora eu vou ser mal, né? Ou agora eu vou fazer justiça. Não, tá? Mas esse agente público vai poder agir conforme o seu bom senso, que é pautado no quê? Na razoabilidade, na proporcionalidade, no princípio da eficiência, da transparência, que são outros princípios da administração pública, que ele não pode arredar pé. Então, quando ele fala assim, olha, meu poder é discricionário, eu vou mudar, por exemplo, eu sou o chefe, eu vou mudar fulano do departamento tal para trabalhar ali. Muito bem, ele pode fazer isso, se estava na lei que ele podia usar da discricionariedade. Mas na hora dele motivar o ato dele, ele vai ter que se pautar em princípios, não na lei, porque ele deu essa liberdade. Mas normalmente tem a lei dizendo, faça assim, faça assim, é desse jeito que faz. E aí ele se fundamenta na lei. Quando um conselho de medicina faz as suas resoluções, ele tem que se pautar na lei, necessariamente. E aí eu não sei, eu vou até mostrar aqui para vocês, eu vou fazer uma consulta aleatória aqui, ó. Vou colocar assim, ó, resolução, aqui vier nós vamos analisar, hein? Resolução CFM. Muito bem, vou jogar qualquer uma aqui, ó. Aí me aparecerão as buscas por normas, né? Então, eu vou colocar uma busca aleatória aqui, vocês estão me acompanhando, né? Olha só, que isso aqui é sua vida, gente, isso aqui é sua rotina, né? Vamos lá, vamos pegar um assunto qualquer, vamos pegar aqui aborto. Um dos primeiros critérios de busca aqui. Vamos ver o que tem. Um registro em contato. Ver a norma. Muito bem. Dá uma diminuída aqui. Vamos adequar aqui o enquadramento. Olha só.
Essa resolução aqui, ela dispõe sobre o funcionamento dos serviços onde são desenvolvidos a captação, processamento, armazenamento, distribuição e efetivação de transplante de tecidos e células para fim terapêutico, deve estar condicionado à aprovação da comissão de ética da instituição a que estão vinculados. Eu quero mostrar primeiro isso aqui para vocês. Olhe para vocês verem que toda a resolução do Conselho começa mencionando a Lei 3.268, que é a lei que deu o poder para ele fazer a resolução, tá? E depois, todas as resoluções do Conselho vão ter essas considerações aqui. Considerando isso, considerando aquilo outro, né? Então, inclusive, a gente observa aqui que nessas considerações, ó, passando aqui, ó, rapidamente, eles não mencionam nenhuma lei, tá? Mas, se existe uma lei que trata deste assunto, essa lei deveria estar sendo considerada, tá bom? Então, eles fazem uma série de considerações, isso é cumprir o princípio da legalidade, tá, gente? Para depois ele resolve. Aí resolve, artigo 1º. Depois de considerar aquilo tudo, né, ele vai considerar que o funcionamento dos serviços onde são desenvolvidos a captação, processamento, armazenamento, distribuição e efetivação de transplantes de tecidos e células para fim de terapêutica deve estar condicionado à aprovação da comissão de ética médica da instituição a que estão vinculados, né? E aí vem captação de tecidos e células. Aí sim ele fala assim, ó, a captação de tecidos e células para cultivo para uso halógeno e autógeno deve obedecer à Lei 9.434. Ele poderia e deveria ter mencionado lá em cima a Lei 9.434 de 97 como fundamento desta resolução. Mas tudo bem, ele mencionou no artigo 2º aqui, ok, tá? O que ele não pode é o quê? Quando ele faz as considerações, ele está nos apontando as suas motivações, tá? Essas motivações, então, elas são imprescindíveis, porque quando você pegar uma resolução mais complexa que essa, uma resolução que te traga dúvidas, você vai falar assim, peraí, deixa eu ver essas considerações aqui. Considerando isso, considerando aquilo. Aí, das duas, uma, você vai falar assim, ops, o que ele resolveu lá embaixo não tem nada a ver com essa lei que ele citou aqui em cima. Tá até contrariando a lei. Esse é um aspecto de análise seu, de análise sua, tá? O outro aspecto seria você dizer assim, engraçado, ele considerou isso, considerou aquilo, mas ele não considerou aquela lei. Ele não menciona essa lei e mais, não tem nada aqui de acordo com aquela lei. Você está fazendo uma análise de legalidade, tá? Ou seja, a resolução não está respaldada pela lei. Essa é a vigilância que a gente tem que ter inicialmente. Não está respaldado na lei, então o negócio não está certo, né, gente? Não está certo. E aí, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que você ali vai decidir. Se você se deparar com uma situação como essa que eu estou dizendo, você vai ter que se decidir. Vai ter que se decidir o quê? O que eu faço? Eu simplesmente não vou obedecer essa resolução, porque eu entendo que ela não tem fundamentação legal. Mas aí você correria, em tese, pelo menos, o risco de vir a ser um dia processado eticamente. E aí você deixa para sua defesa neste processo ético para dizer, essa resolução não tem valor. Ou você quer enfrentar isso dentro do conselho, impugnar essa norma e levar o debate para dentro do conselho, iniciar através de uma consulta. Entenderam? Mas nós vamos falar mais disso, porque isso aqui vai ser a nossa vida. Né, ficar fazendo esses confrontos, tá? E o outro aspecto, então, seria o quê? Eu falava das resoluções. O outro ato administrativo que é feito pelo Conselho e que nos importa aqui na aula são os pareceres. Os pareceres, eles são atos administrativos enunciativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles foram feitos para expressar as ideias do Conselho, para expressar a opinião que o Conselho tem sobre determinadas questões, né, a sua interpretação. Quando? Principalmente quando as pessoas trazem essa demanda para ele, através das consultas, normalmente trazendo casos concretos, perguntas, né, bem objetivas, bem elaboradas, para que sejam respondidas nesse parecer. Este parecer não é ato administrativo normativo, portanto, ele não te vincula. O que significa ele não te vincula? Você não é obrigado a seguir o que está escrito ali, a menos que também exista uma resolução sobre aquilo.
Então, às vezes eu faço uma pergunta para o conselho, ele vai lá numa resolução dele e fala, olha, e aí ele também vai dizer isso muitas vezes, vai expressar muitas vezes o quê? Vai expressar ali no parecer, né, uma fundamentação. Ele fala, olha, tem a lei que fala isso, tem uma resolução que fala aquilo, diferente da estrutura da resolução, mas ele também pode e deve usar esses recursos, de se motivar, de motivar o seu ato. Então ele vai dizer, tem uma resolução, e essa resolução diz isso, nós entendemos que isso deve ser feito dessa forma. Aí é diferente. Mas quando não tem uma resolução, aí é realmente enunciativo. Agora veja que quando tem uma resolução, você está obedecendo à resolução, não ao parecer. Mas o parecer, ele vai criar o quê? Ele vai criar precedentes para a gente. Ele vai, de alguma forma, fazer um apontamento de um caminho, de um sentido, de uma interpretação. Então, às vezes, a gente está vivenciando uma questão prática, no caso concreto, em que você não encontra uma resolução, mas encontra um parecer. E aí vem o parecer do CFM, ou o parecer do Conselho do seu estado, ou o parecer de outro estado. Ora, o parecer do Conselho Federal de Medicina, ele se sobrepõe a quaisquer pareceres, né, vamos dizer assim, dos outros estados. E pode haver divergência? Pode haver divergência. Por exemplo, quando um estado é provocado num assunto, outro estado também, o Conselho Federal não foi provocado e cada um dá uma opinião que pode existir ali uma divergência. Aí é uma questão. Ora, quando eu estou tratando dos meus interesses, eu vou lá olhar se tem, às vezes, um parecer. Não tem uma resolução, não tem um parecer sobre isso. Ah, achei um parecer em outro estado. Posso usar como precedente? Pode, né? Ah, o do estado de lá que me favorece está contrariando o do meu próprio estado. Eu sou obrigada a seguir o parecer do meu estado? Não. Você pode, inclusive, se socorrer como justificativa. Não sou só eu que penso assim, não. Até que o outro estado, decidiu nesse sentido. Entenderam? Então, essas situações que a gente tem que analisar para saber como comportar, né? E a outra situação é o seguinte, isso tudo a gente pensando em âmbito de conselho, mas muitas questões trazidas pelo conselho, elas vão parar, na verdade, na justiça. Principalmente, aliás, né, exclusivamente sobre a questão de legalidade. Veja, a justiça não interfere em como o conselho interpreta o ato do médico, né? Como o conselho entende o ato do médico ali nos processos em que ele está julgando, em como que o conselho deseja que essa ética seja seguida. Ele interfere, o Poder Judiciário só interfere nas decisões de um conselho de medicina quando ele flagrar as ilegalidades, quando o conselho estiver descumprindo a lei, contrariando a lei, né? Praticando ilegalidade. E aí nós vamos ter diversas situações, modalidades de legalidade, tá? Então é nessa situação em que você vai dar o grito, seja imediatamente, quando flagrar a ilegalidade, seja porque não vai cumprir e se um dia tiver que responder, vai se defender dizendo isso, seja porque a gente faça até um ajuizamento de ação. E aí vocês já devem estar vendo aí algumas ações que estão repercutindo no momento, né, que dizem respeito que justamente a impugnação através do Poder Judiciário de normas feitas pelo Conselho. Uma delas, não sei se vocês já viram, mas uma delas é sobre o antes e o depois, que está aí repercutindo bastante, porque nós temos uma decisão na primeira instância que atinge apenas aquela médica, apenas ela, porque foi ela que entrou com a ação, tá? Então, apenas aquela médica que teve, em primeira instância, a autorização de exibir o antes e o depois do paciente, desde que tivesse autorização do paciente. Essa ainda vai ter os desdobramentos jurídicos. E temos também, para exemplificar este momento histórico que nós estamos, não sei se vocês viram, que tem uma associação aí de médicos de pós-graduação que está defendendo que não possa ser proibido que o médico que fez uma pós-graduação, nível especialização, lato sensu, aquela que é formatada pelo MEC, que deve ter no mínimo 360 horas para ser considerada especialização, que o médico que faça essa especialização tenha o direito de dizer, como todos os outros profissionais dizem, que ele é especialista em. Veja, eu
faço uma pós-graduação aqui na minha realidade como advogada em direito tributário. Pós-graduação, lato sensu, mínimo 360 horas, aprovado pelo MEC. Ok. Eu digo depois, quando eu termino, que eu pego meu título, eu falo o quê? Eu sou especialista em direito tributário. Todas as profissões podem dizer isso, menos os médicos. Por quê? Porque o conselho fala assim, não, você é médico não, porque nós denominamos as especialidades que nós desenhamos, que são feitas por residências médicas ou outros requisitos que nós colocamos, nós impusemos para vocês, para você ter o título de especialista. Então, quando você fala assim, eu sou obstetra, já fica aqui entendido para mim que você fez residência em obstetrícia ou fez a prova para se tornar obstetra conforme determinado pelo conselho e aquela sociedade específica ali daquela especialidade e que você cumpriu esses requisitos. Coincidentemente, dizer eu sou especialista em obstetrícia, que eu acho que não devia então usar esse termo, acho que devia ser assim, eu sou obstetra, ponto. O que é obstetra? Pessoa que fez residência, que atingiu aqueles requisitos impostos pelo conselho. Assunto dele com o conselho, tá? Agora, assunto dele com o MEC, fez pós, lato sensu, 360 horas no mínimo, é aprovado reconhecido pelo MEC, então eu sou especialista. E aí eu poderia dizer, eu sou especialista em obstetrícia, por exemplo, né? Eu fiz o quê? O que eu iria entender? Eu fiz uma pós-graduação lato sensu nessa área. E eu sou obstetra. Eu atingi os requisitos do conselho para ter essa especialização. Então, o problema na minha forma de ver está na nomenclatura. Dá outro nome para o negócio, né? No entanto, o que o conselho fala? Não, você não pode falar que você é especialista se você fez aquele de 360 horas no mínimo. Não pode. Mas aí era um direito, gente. Um direito seu. Está na Constituição, a sua liberdade profissional, a sua liberdade científica. Por que eu tenho que esconder os meus títulos? Por quê? Se eu os tenho. Se eu estudei para eles, se eu cumpri todos os requisitos para eles. Para mim, gente, isso se resolveria, né, com uma lei que falasse assim, especialização desse a gente chama assim, especialização desse a gente chama assado, acabou. Porque aí eles dizem, o conselho diz que você engana o paciente quando você fala, eu sou especialista em ortopedia. Porque ele vai entender que você é ortopedista, naqueles termos do conselho. Entendeu? Mas então agora eu tenho que esconder também que eu fiz pós. Tem que esconder a pós que eu fiz, porque eu não posso falar que eu fiz. Faz sentido, né, gente? Fere profundamente um direito constitucional seu. Então, essa ação, ela mostra um pouquinho pra gente, né, essa situação de como que é o enfrentamento com o conselho. Quem entrou com essa ação foi uma associação que trata dessa questão ali das especializações dos médicos. E aí eles já obtiveram também uma vitória, não em primeira instância, mas lá no STJ, salvo engano, e aí também ainda está em discussão, né? Mas o certo, gente, o certo seria eliminar esse problema. É muito problema para uma coisa tão pequena, né? Questão de nomenclatura, né? Mas a gente continua aqui explorando esse assunto no próximo quadro.